Olá, pessoal do YouTube do Aprovação PGE. Eu sou a professora Camila Sabonge e estou aqui para a nossa sequência de vídeos de processo do trabalho do Aprenda em 30 Minutos. Nós começaremos agora a estudar um tema muito relevante, tanto para quem estuda, mas também para quem atua na área trabalhista, que são as competências da Justiça do Trabalho. Nós começaremos uma sequência de vídeos agora, nos quais primeiro nós trataremos das competências absolutas da Justiça do Trabalho e depois das competências relativas, tá, pessoal? E dessa forma vocês terão um conhecimento amplo de todas as competências da Justiça do Trabalho. Pessoal, o que é importante a gente entender para esse primeiro momento são alguns conceitos básicos, tá? Algumas questões que vocês precisam entender para depois a gente efetivamente estudar o que a legislação, o que a Constituição traz sobre a temática, tá, pessoal? Então vamos lá. Primeiro, nosso tema aqui, direito processual do trabalho, o tema é competência da Justiça do Trabalho. Eu sou a professora Camila Sabonge e o Instagram fica aqui, caso queiram me seguir para mais dicas, pessoal. Seguindo, nós temos aqui a primeira pergunta relevante para quem precisa estudar a competência. É entender efetivamente o que é a competência, né, pessoal? Pessoal, a competência é uma forma de você dividir a jurisdição. O que significa isso? Significa que nós temos uma jurisdição una, né? O corretor aqui tirou o N e colocou M, né, pessoal? Aqui, na verdade, nós estamos falando de uma jurisdição una, ou seja, aquele poder de decisão que é trazido para todos os juízes, tá? Que estão no exercício de sua atividade, tá? Então, ela é una e indivisível. Então, jurisdição é aquele poder-dever, tá? Mas, para nós conseguirmos efetivamente gerir, tá? Administrar esse exercício de jurisdição, nós precisamos de um mínimo de divisão, de uma organização, para que esses juízes consigam saber quem vai efetivamente exercer essa jurisdição em qual determinado assunto. Para isso, nós precisamos da competência. Então, a competência nada mais é do que a delimitação do exercício dessa jurisdição. Então, quando chega um processo, a competência vai ajudar a gente a saber qual é o juiz que está com aquela atribuição para julgar aquele caso, tá, pessoal? Então é errado eu falar que existe uma divisão de jurisdição. Todos os juízes têm a mesma quantidade de jurisdição. Agora, cada um vai ter uma competência atribuída pela legislação. Ok, pessoal? E mais do que isso, é importante nós também entendermos que cada juiz vai ter pelo menos um mínimo de competência. Professora, mas mesmo aquele juiz que for incompetente para julgar aquele determinado caso, ele vai ter um mínimo de competência? Vai sim, pessoal. Isso se chama regra do competes competens, tá? Cada juiz, ele é um juiz da sua própria competência. O que significa isso? Significa que, pelo menos, esse juiz que é incompetente, ele tem um mínimo de competência para analisar a sua própria competência. Então, quando chega um caso para esse juiz e ele analisa, ele diz, opa, eu não sou competente para esse caso. Ele está avaliando aquela situação e está se declarando incompetente. Então, pelo menos a competência para a sua declaração, para essa avaliação, esse juiz possui, tá, pessoal? Isso quer dizer que cabe a cada juiz decidir se é ou não competente para o julgamento de determinada ação. Portanto, mesmo nesses casos em que o juiz é incompetente, resta uma competência mínima para que ele faça esse controle da sua própria competência, tá, pessoal? Então, essa é uma regra muito clássica, que é a regra do competens, ok? Seguindo, pessoal, nós temos sim agora uma prévia de como vai funcionar essas nossas aulas de divisão, de distribuição de competência. Então, entendemos sim que a competência, ela é essa distribuição da jurisdição, ela é essa distribuição da atribuição para julgar. Muito bem. Como que eu vou fazer essa análise dessa distribuição? No caso da Justiça do Trabalho, pessoal, nós temos a possibilidade de encontrar essas divisões na Constituição
Constituição Federal. Nós temos a possibilidade de encontrar essa divisão na CLT e nós também temos a possibilidade de encontrar essas divisões nos regimentos internos dos tribunais. O mais famoso é o regimento interno do TST. Mas o que é mais importante para as provas de vocês, pessoal? Com certeza, a nossa Constituição, que vai trazer as competências materiais, tá? No artigo 114 da Constituição, e a nossa CLT, que vão trazer as competências territoriais, que está no 651. Professora, já começou a ficar difícil, você já começou a trazer coisa que eu não sei. O que é uma competência material? O que é uma competência territorial? Pessoal, acontece da seguinte forma, ó. Nós temos dois tipos de competências: as competências absolutas e as competências relativas. As competências absolutas, como o próprio nome já diz, elas são totais, elas são absolutas, elas não podem ser questionadas, elas não podem ser alteradas, elas são imperiosas, elas são cogentes. Então, pessoal, são competências que se relacionam com o interesse público. Elas não podem ser alteradas por vontade das partes, elas são absolutas, elas são cogentes, elas são imperativas. Cabe às partes respeitar essas competências. Você estuda essa competência, você respeita ela e vai colocar, e vai instaurar, e vai apresentar a sua reclamação trabalhista de acordo com essa competência absoluta. Porque caso ela não seja respeitada, ela pode inclusive ser declarada de ofício em qualquer momento do processo, tá, pessoal? Não há uma supressão dessa irregularidade, dessa nulidade pelo decorrer do tempo ou pela ausência de declaração das partes. Por isso, sim, ela pode ser declarada de ofício. Diferentemente, a competência relativa, como o próprio nome já diz, pessoal. Ela tem uma certa relatividade aí, ela não é absoluta, ela pode ser inclusive modificada por interesse das partes. Se não houver uma declaração pela parte, ela inclusive vai ter uma prorrogação, tá? Então, veja bem, qual é a única competência relativa que nós temos no âmbito trabalhista? É a competência territorial, território. Então, veja bem, se de acordo com o artigo 651, eu tinha que apresentar a minha reclamação trabalhista em Franca, interior de São Paulo, mas eu apresentei em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E o réu, né, porque o autor apresentei a reclamação, o réu ele permaneceu inerte no tempo lá que ele precisava apresentar o seu questionamento, essa impugnação, sobre essa questão da competência territorial e passou-se o tempo. Nesse caso, não há possibilidade de declaração de ofício. Perde-se a possibilidade de se questionar essa competência relativa e essa competência de Franca vai se prorrogar. Por que isso, pessoal? Porque não há um prejuízo, né, no interesse público de que essa reclamação seja julgada numa cidade diferente. A competência territorial, ela não está relacionada com esses interesses, né, maiores que justifiquem a sua consideração de forma como absoluta. Agora, no caso da competência absoluta, pessoal, quais são os tipos de competência absoluta que nós temos? Nós temos a material, nós temos a de pessoa e nós temos a funcional, a de função. No caso da área trabalhista, tanto a material quanto a por pessoa, de pessoa, elas estão previstas no artigo 114 da Constituição Federal, tá, pessoal? Porque nada mais é a competência material do que aquela competência que leva em consideração a matéria que vai ser julgada, tá? E a competência em relação à pessoa, as pessoas que estão naquele polo passivo e ativo. No caso das relações trabalhistas, nós vamos ter empregados, empregadores, trabalhadores, né? Porque agora nós tivemos a ampliação da competência da Justiça do Trabalho de forma a abarcar não só
contratos de trabalho, então relações empregatícias, mas também relações de trabalho. Então, essas pessoas, quando tiverem causas a serem discutidas, vão ser abarcadas pela competência da Justiça do Trabalho, assim como se houver a matéria a ser discutida, uma relação empregatícia, uma relação de trabalho, uma demanda, uma verba trabalhista, isso são matérias relacionadas à competência da Justiça do Trabalho. E a competência funcional, pessoal, nada mais é do que aquela que se relaciona com a própria estrutura de julgamento que é colocada naquele âmbito da Justiça do Trabalho. Então, por exemplo, nós temos as varas que vão ter determinada competência para julgar determinados casos, que, regra geral, os nossos processos trabalhistas começam nas varas, mas aí nós temos as competências recursais, que são, regra geral, dos tribunais regionais do trabalho, mas nós também temos competências originárias, que se originam nos tribunais regionais do trabalho. Então, toda essa divisão de competência relacionada com essa hierarquia ou essa estrutura da Justiça do Trabalho vai se relacionar com a competência funcional, ok, pessoal? Então, o que é importante vocês trazerem, vocês levarem até o presente momento, pessoal? Como é que se distribui essa competência? Onde é que eu vou estudar essas competências? Onde eu preciso ter um maior domínio para entender as competências da Justiça do Trabalho? Artigo 114 da Constituição, esse vocês têm que decorar, tá? E o artigo 651 da CLT, que vocês também precisam decorar. Sabendo esses dois artigos, meio caminho já está andado. Agora, na nossa aula agora, pessoal, nós vamos começar a esmiuçar toda essa competência absoluta trazida pela Constituição. E mais do que isso, na nossa aula, nós não vamos ficar só na lei, não. Porque aqui eu vou trazer o que tem de mais atual, o que tem de mais relevante, de questões que podem aparecer na prova de vocês sobre a temática, inclusive trazendo diversos julgados do STF, né? Questões que já foram discutidas, questões que já foram decididas e solidificadas, sedimentadas sobre a questão da competência absoluta, tá? Inclusive questões também do TST, para que vocês consigam não só dominar questões que falam de legislação, mas também questões que vão falar do quê? Da jurisprudência. A gente sabe que cada vez as provas estão trazendo mais necessidade de que o candidato tenha um domínio forte da legislação conjuntamente com a jurisprudência. As questões elas estão vindo aí fazendo uma harmonização entre esses dois pilares de estudo que vocês precisam trazer, ok, pessoal? Então vamos seguir. Bom, pessoal, como nós já conversamos, né, antes da gente entrar aí no artigo 114, nós temos que entender o seguinte, ó. Lembra que a gente falou no último slide ali que nós temos a competência relativa, e a competência relativa, quando ela não é alegada, ela vai gerar uma prorrogação da competência? Muito bem. A prorrogação da competência significa que a competência ela se prorroga até o fim do meu processo. Muito bem. Mas nós também temos um outro fenômeno que é um pouco semelhante a esse, mas que aparece em qualquer tipo de processo. Essa prorrogação da nossa competência, de modo que a partir do momento que eu decido, eu defino a competência, essa competência ela não será mais modificada. Então, ela se prorroga até o fim do meu processo. Isso se relaciona com a própria segurança jurídica. A partir do momento que definiu-se a competência, aquele juiz ele vai começar a se inteirar daquele processo. Não seria célere, não seria interessante, não seria prudente que toda vez houvesse a modificação do juiz para que ele tivesse que cada vez se inteirar sobre aquele processo novamente. Por isso, pessoal, nós temos previsto no artigo 43 do Código de Processo Civil, que é aplicado subsidiariamente ao âmbito trabalhista, em virtude do artigo 769 da CLT, a perpetuação da jurisdição. Isso significa, pessoal, que a partir do momento que eu decido qual é a competência, olha, de acordo com todas as normas de competência, aquele é o órgão competente, aquele é o juiz competente. Muito que bem, definiu-se isso, aí eu vou ter a perpetuação da jurisdição até que termine esse processo. Não posso mais mexer nisso, isso já foi decidido, não vai mais mexer. Isso, pessoal, é a perpetuação da jurisdição.
após o registro ou distribuição da reclamação trabalhista, fixa essa competência, tendo jurisdicionado a garantia de que não haverá alteração dessa competência, tá? Isso está previsto no artigo 43. Determina-se a competência no momento do registro ou distribuição da petição inicial. Então, definido isso, ó, é irrelevante qualquer outra modificação de estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem um órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, pessoal. Ó, de novo, ó, salvo exceção. Haverá essa perpetuação, salvo quando for suprimido o órgão, então aí não tem outra forma. Eu vou ter que ter uma redistribuição desse processo, ou nós tivermos uma alteração da competência absoluta. Pessoal, a perpetuação da jurisdição significa que outras normas que vierem posteriormente a aquele momento da definição da jurisdição, elas não vão mais, da competência, né? Elas não vão mais ter o condão de alterar essa competência que já foi definida, que já foi analisada, salvo se eu tiver uma alteração de competência absoluta, ou seja, matéria, pessoa, função. Mas eu já adianto para vocês que existem algumas situações nas quais o STF já entende que até nesses casos há um interesse na segurança jurídica de que não haja uma alteração, né, a não ser que há uma possibilidade de modulação, tá? Digamos assim, uma modulação de que alguns casos que já tenham uma sentença transitada em julgado continuam sendo executados em determinado local, né? Então, a gente tem uma possibilidade, sim, de flexibilização. Então, nesse caso, a gente tem que analisar caso a caso qual é a modificação da competência que foi tida, tá? Mas, para provas objetivas, o que é importante vocês levarem para a prova? A letra da lei. Então, a letra da lei é perpetuação da jurisdição. Nós temos a definição da competência quando? Momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Aí, depois disso, é irrelevante qualquer outra modificação. Salvo, quais são as duas exceções? Supressão do órgão judiciário ou competência absoluta. Quais são as competências absolutas? Matéria, pessoa e função. Ponto. É isso que pode cair sobre esse assunto para vocês numa prova objetiva. Ok, pessoal? Seguindo aqui, nós temos a distinção entre competência originária e competência derivada, tá, pessoal? Competência originária corresponde à competência atribuída ao órgão que irá analisar a causa em primeiro lugar. Origem, originária, tá? Vem da palavra origem. O que acontece primeiro? A primeira análise, primeiro lugar, é desse órgão de competência originária. A derivada, como o próprio nome já diz, decorre desse primeiro momento no qual houve essa análise originária. Em regra, essa competência da análise originária são dos juízes de primeiro grau. Como eu disse para vocês, pessoal, geralmente os processos trabalhistas eles se iniciam nas varas do trabalho. E depois disso, nós temos a competência recursal, ou seja, esses processos sobem para ser reanalisados, os recursos são analisados nos tribunais regionais do trabalho. Percebam que, ó, eu tenho a competência originária da vara e aí eu tenho um recurso daquela decisão de primeiro grau que sobe para o Tribunal Regional do Trabalho. Isso é uma competência, ó, que é decorrente dessa análise de primeiro grau. Por isso é uma competência derivada, tá? Agora, se em regra geral nós temos a competência originária pertencente aos juízos de primeiro grau, e regra geral nós teremos consequentemente a competência derivada atribuída aos tribunais, nós também temos possibilidade da competência originária ser dos tribunais, quando nós temos uma definição de competência para que essas ações elas sejam apresentadas diretamente nos tribunais. Exemplo disso, pessoal, na área do direito do trabalho, nós temos a ação rescisória e os dissídios coletivos, tá, pessoal? Nesse caso, o processo já inicia diretamente no tribunal. Portanto, a competência originária da ação rescisória vai ser do tribunal, tá? Não vai ser da vara do trabalho. Pessoal, aqui
trazendo um resumo, tá, de tudo que a gente já viu sobre essa questão de competência absoluta, competência relativa. Ó, nós já falamos sobre isso e agora nós vamos esquematizar. A competência absoluta, ela é criada em razão do interesse público, tá? As partes não podem modificá-la. Artigo 62 do CPC. Nós temos quais tipos de competência absoluta, pessoal? Em razão da matéria, em razão da pessoa, em razão da função, a funcional, tá? Por isso, a incompetência absoluta pode ser alegada a qualquer momento ou grau de jurisdição e também conhecida de ofício, tá? Pelo magistrado, mesmo sem qualquer tipo de apresentação de questionamento. Mas o TST entende, aqui é uma informação nova, pessoal. Entendimento do TST, no sentido de que é impossível alegar a incompetência absoluta apenas nas instâncias superiores quando se exige o pré-questionamento. Professor, o que é isso? Pessoal, existem alguns recursos que são os recursos especiais, nos quais você precisa ter um pré-questionamento da matéria, tá? Então significa que a matéria ela já tem que ter tido uma análise prévia em instâncias anteriores para que esse recurso seja acolhido, na verdade, ele seja analisado, tá, pessoal? E quando nós temos esse requisito especial, que é o pré-questionamento no recurso, não há possibilidade dessa análise de ofício da incompetência absoluta. Então, essa seria a única exceção na qual nós não temos a possibilidade de uma declaração de ofício da incompetência absoluta. Seria no caso dos recursos especiais, ok? Agora, no caso da relativa, vamos fazer essa análise, essa recapitulação aqui, pessoal. Nós temos a competência relativa como aquela que privilegia a vontade das partes, tá? Assim, as próprias partes podem aplicá-la ou não, modificar essa competência relativa, ou seja, podem apresentar num local diferente esse processo, não resultando num vício de nulidade. Consequentemente, pessoal, essa incompetência relativa depende de alegação do réu, não podendo ser conhecida de ofício, tá? A reforma trabalhista, e aqui é uma informação muito importante, pessoal, e a gente vai analisar isso daqui com muita minúcia quando a gente for falar da questão da competência territorial, que é a nossa competência relativa. A reforma trabalhista, ela trouxe a necessidade de apresentação da exceção de incompetência territorial em peça autônoma. Isso significa que antes nós tínhamos a possibilidade de, na preliminar de contestação, na própria defesa do processo, apresentar essa questão da incompetência. Agora nós temos a necessidade de apresentar isso numa peça apartada, uma peça autônoma. O artigo 800 da CLT trouxe vários requisitos, os prazos, né, para a gente fazer isso, e a gente vai analisar isso quando a gente for falar especificamente da competência territorial, tá bom, pessoal? Seguindo, agora sim, nós vamos começar a estudar, a esmiuçar a competência em razão da pessoa e matéria que foi prevista no artigo 114, tá? Da Constituição Federal. Importantíssimo, pessoal, comentar que esse artigo 114 foi altamente modificado pela Emenda Constitucional de 45 de 2004. Em 2004, nós tivemos uma ampliação muito grande da competência da Justiça do Trabalho. Então, houve um fortalecimento, consequentemente, muito grande da Justiça do Trabalho, porque nós sabemos que competência é poder. Então, quanto mais competência para julgar determinados casos, para julgar processos nós temos sendo colocado, sendo incluído na Justiça do Trabalho, consequentemente, mais possibilidade de crescimento essa justiça possui, tá? E o artigo 114, vocês vão observar que foi altamente ampliado, nós temos várias possibilidades de demandas a serem julgadas pela Justiça do Trabalho. Nós vamos começar agora a falar sobre o primeiro inciso desse artigo, que é um inciso que traz muita possibilidade, né? Ele traz muita amplitude dessa competência da Justiça do Trabalho. A Emenda Constitucional de 2004, ela trouxe essa ampliação muito grande nesse inciso primeiro, porque trouxe não só
a competência para julgar relação de emprego, que já era da Justiça do Trabalho, mas ela trouxe a possibilidade de julgar relações de trabalho, tá? Então, olhem o texto que foi colocado nesse inciso aqui, pessoal. As ações oriundas da relação de trabalho, é um âmbito gigantesco, tá? Abrangidos dos entes de direito público externo, da administração pública direta, indireta da União, dos estados, do DF e dos municípios. A gente vai esmiuçar esse inciso porque ele é muito rico. Primeiro ponto que é muito importante da gente falar aqui é a própria questão da relação de trabalho. Pessoal, vamos cortar aqui para o vídeo. Pessoal, se vocês já viram as nossas aulas sobre relação de trabalho, lato sensu, vocês já sabem que quando nós falamos de relação de trabalho, nós falamos de um gênero gigantesco, tá? E dentro desse gênero gigantesco, no qual nós temos o único requisito para ser uma relação de trabalho, que seja a prestação de labor por uma pessoa física, tá? Então, esse é o único requisito que é essencial para nós falarmos que é uma relação de trabalho. Exercer labor é uma pessoa física exercendo alguma atividade, prestando algum serviço. Então, esse gênero gigantesco no qual nós temos várias formas de prestação de trabalho, ele acaba englobando uma espécie que é a relação empregatícia. Na relação empregatícia, nós temos vários elementos que devem ser preenchidos, devem ser respeitados para que eu chame aquela relação de relação empregatícia. Não vale só ser uma pessoa física prestando serviço. Tem que ser uma pessoa física prestando serviço com onerosidade, habitualidade, pessoalidade, né, e subordinação jurídica. Então, tem os 5 elementos a serem respeitados. Mas nós sabemos que existem outros tipos de espécies de relação de trabalho, que não são relações empregatícias. Como, por exemplo, quando eu não tenho a onerosidade. É uma pessoa que presta serviço de forma voluntária, tá? Pode até ter uma subordinação, pode ter uma habitualidade, mas ela presta serviço porque ela acredita em determinada causa, acredita em algum interesse social, né, genuíno, que é o trabalho voluntário. Nós temos também algumas atividades, né, que não são feitas com habitualidade. Existe a prestação de serviço por um tempo, depois não tem mais, que é o eventual. Nós temos o autônomo, que é aquele trabalhador que não tem a subordinação jurídica na prestação de seu serviço. E nós temos tantos outros, né, pessoal, como o próprio estagiário, que é aquele trabalhador que presta serviço de modo a ter um desenvolvimento profissional, né, de ter um crescimento, um desenvolvimento profissional para que depois consiga ser inserido no mercado de trabalho que está relacionado com a sua formação, né? Então, veja bem, pessoal, olha quantas possibilidades de prestação de trabalho que depois dessa emenda constitucional foram incluídas na competência da Justiça do Trabalho. Antes nós só tínhamos a possibilidade da relação empregatícia, agora nós temos todo esse âmbito de prestação de labor gigantesco que foi abarcado pela competência da Justiça do Trabalho, tá? E aí nós temos também as questões relacionadas, às pessoas jurídicas, os entes de direito público externo, né, como por exemplo outros estados, administração pública direta e indireta, tá? Quando nós estamos falando de seletistas e estados, DF, municípios e todas essas partes a gente vai agora falar com um pouquinho mais de detalhamento, tá? Primeiro, vamos falar dos estados estrangeiros, tá? O que é importante a gente falar dos estados estrangeiros é o entendimento que o STF tem sobre a competência brasileira para julgar atos relacionados com a atividade desses estados estrangeiros aqui no Brasil. Porque veja bem, pessoal, segundo o STF, nós temos que dividir a atuação desse estado em 2 âmbitos. Os estados, eles podem atuar com atos de império. Isso significa que esses estados, eles estão aqui exercendo algumas atividades, exercendo alguns atos, de modo a representar efetivamente aquele estado. Então, eles têm um poder, né? Um poder político, é uma representação da autonomia daquele estado, mesmo aquele ente, aquela pessoa estando aqui, ela está representando aquele estado. Então, nós temos uma autonomia maior nesses atos de império, tá? Então, esses atos de império são entendidos como aqueles que são praticados por essa pessoa, esse representante do outro país que está no Brasil,
no exercício de suas prerrogativas soberanas. Então, existe uma representação de um Estado soberano. Por isso, né, o Brasil ou as autoridades brasileiras, elas têm menos poder de infringir ou de julgar ou de fazer uma avaliação desses atos, tá, pessoal? Agora, nós temos um segundo tipo de atos, que são os atos de gestão. Os atos de gestão são aqueles atos do cotidiano, do dia a dia, porque veja bem, quando um indivíduo ele está aqui representando outro país, ele está representando outro país enquanto ele está exercendo a função, né? Mas ele não exerce essa função 24 horas por dia, para que ele possa existir, para que ele possa conviver em sociedade, para que ele possa suprir suas necessidades cotidianas, muitas vezes há a necessidade de que alguns atos de gestão sejam realizados. E não só para aquele indivíduo que representa aquele Estado, mas para o próprio funcionamento daquela repartição toda, né? Todo aquele grupo de pessoas que representam o Estado. Existem, por exemplo, as necessidades de limpeza daquele ambiente e tantas outras, como, por exemplo, o aluguel de um estabelecimento ali, né? A locação de um estabelecimento. Então, todos esses atos de gestão, eles são feitos quando o Estado atua em matéria de ordem privada, como se fosse um particular. E aqui está a contratação de empregados. Então, os Estados estrangeiros, eles vão sim ter os seus atos de império, mas nós não podemos esquecer que quando eles estão aqui, eles também terão seus atos de gestão. E para o STF, tá? Na contratação de empregados, nós estamos falando de atos de gestão. E nesse caso, nós teríamos a possibilidade da submissão dos estados à jurisdição brasileira. E, consequentemente, nós teríamos a competência da Justiça do Trabalho para tratar dessa contratação de empregados. Então, veja bem, se nós tivéssemos a demanda de algum empregado que não foi pago, não teve salário pago, não tinha horas extras pagas, alguma questão desse tipo, nós teremos sim a possibilidade de que o Estado seja julgado pela Justiça Trabalhista, tá, pessoal? Mas isso não resolve muito o nosso problema, e eu vou dizer por quê. Porque o STF, pessoal, ele reconheceu a imunidade de execução desses estados. Então, o STF, na verdade, fez um morde-a-sopra ali nessa questão dos atos de gestão. Porque disse assim, olha, existe a competência da Justiça do Trabalho para julgar esses casos, então eu posso ter a análise desse direito na fase de conhecimento, tá? Então, eu vou ter a reclamação trabalhista vai ser julgada, vai ter toda a produção de provas, eu tenho a sentença que às vezes fala assim, tem sim esse direito, tem que pagar as verbas trabalhistas para aquele trabalhador. Mas aí, quando eu vou passar para a fase de execução, ou seja, a parte que eu vou efetivar esse direito, né, que eu vou ter às vezes penhora de bens, enfim, se não houver um pagamento voluntário, o STF ele reconhece uma imunidade, a imunidade de execução desses entes de direito público externo, sob pena de indevida invasão do Estado estrangeiro. Então, essa é a regra geral. Mas existem algumas exceções, tá, pessoal? Primeira exceção, não vai incidir essa imunidade de execução quando o próprio Estado disser que renuncia. Então, o Estado fala, olha, tudo bem, eu renuncio a essa imunidade, podemos fazer a execução. Essa é a primeira possibilidade. Agora, a segunda possibilidade é quando houver no nosso território brasileiro bens que, embora pertencentes a esse ente externo, não tenham nenhum vínculo com as finalidades essenciais inerentes a essa relação diplomática ou representações consultes mantidas no nosso país. Ou seja, olha, tem um bem aqui, mas ele não é essencial para que as atividades de império sejam realizadas. Não faz falta se porventura esse bem for penhorado. Então, por exemplo, não é um carro oficial no qual os cônsules eles fazem suas visitas políticas, né, para lá e para cá. Não é um bem que tenha uma essência, né, uma indispensabilidade tão demonstrada assim para a atuação soberana desse Estado estrangeiro no Brasil. Nesse caso, haveria possibilidade justificada de que esse bem fosse
executado, ele fosse penhorado, tá, pessoal? Essas são as exceções previstas na decisão do STF, que eu coloquei o número aqui para vocês, tá, pessoal? E aí, para a gente finalizar esse bloco, porque nós já estamos passando de 30 minutos aqui, e depois nós teremos, já indico, nós teremos o bloco 2 das competências absolutas, tá, pessoal? Mas para a gente fechar esse slide, para a gente poder passar depois para o nosso próximo bloco, temos os organismos internacionais. O mais famoso que nós temos, na verdade eu posso citar dois muito famosos que nós temos, pessoal. Nós temos a ONU e nós temos a OIT. Esses que são os queridinhos de prova. Se for cair algum organismo internacional falando de competência para julgamento da Justiça do Trabalho em relação a organismos internacionais, regra geral vão ser esses, ONU e OIT, tá? E como é que vai funcionar isso daqui, pessoal? A OJ 416 do TST vai falar que as organizações ou organismos internacionais gozam de imunidade absoluta. Caramba, gente. Imunidade absoluta significa que não pode julgar nada. Não pode nem fazer igual no Estado estrangeiro, que eu tenho na fase de conhecimento a possibilidade de julgamento e depois na de execução eu tenho essas exceções, essas possibilidades de flexibilização. Não, nesse caso, nos organismos internacionais, nós não temos a possibilidade de julgar em nenhum caso, tá, pessoal? Isso quando nós tivermos amparo em normas internacionais incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro. E é por isso que eu citei para vocês a ONU e a OIT, porque são organismos que possuem sim essas normas internacionais que garantem essa imunidade absoluta, tá? Então nós não temos a possibilidade de aplicar a competência trabalhista, a Justiça do Trabalho não teria a possibilidade de julgar, tá? Excepcionalmente prevalecerá a jurisdição brasileira na hipótese de renúncia expressa à cláusula de imunidade. Então, assim como nós temos a possibilidade do Estado estrangeiro renunciar, nós também temos a possibilidade desses órgãos internacionais fazerem essa renúncia, tá, pessoal? Essa seria a única forma, ok? Pessoal, então, como dito, nós vamos fazer um breve intervalo aqui. Esse é o nosso primeiro bloco de competências. Nós já fizemos toda uma análise conceitual mais ampla do que nós estamos falando, os conceitos relevantes, entendemos da onde estamos partindo, onde encontrar essa legislação que vai falar sobre competência, e nós já partimos para a análise do artigo 114 da Constituição, que é o artigo mais importante quando nós falamos de competência absoluta da Justiça do Trabalho. Mas nós vamos ter que fazer uma breve pausa aqui. No próximo bloco, nós vamos terminar todo o artigo 114 da Constituição. Eu espero vocês. Até mais!